Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com um debate que reúne os candidatos ao governo nas eleições de 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, e com a transmissão ao vivo pela Rádio 96 FM, portal nominuto.com e TV União. Neste segundo bloco, candidato pergunta a candidato. Cada candidato pergunta uma vez, por ordem de sorteio. O candidato que vai responder também será sorteado. Cada candidato pode perguntar e responder apenas uma vez. A pergunta será feita em 30 segundos. A resposta será dada em 2 minutos. Teremos a réplica de 1 minuto e tréplica de 1 minuto. Vamos ao sorteio do primeiro candidato, que vai perguntar e que vai responder também. A pergunta será feita pelo candidato Robinson Faria. A resposta será do candidato ou candidata, não? Aliás, tirei Robson de novo. Volta, Robson, para cá. Robério Paulino vai responder. O candidato Robinson Faria tem 30 segundos para o seu questionamento. Candidato. Candidato professor Robério Paulino. Queria saber qual a posição do senhor, caso do novo governador eleito, qual será o critério para a escolha da sua equipe de funcionários? Será um critério político ou um critério técnico? Qual a opinião do senhor? O candidato Robério Paulino tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato. Candidato Robson Faria, lamentavelmente, o nosso estado tem uma das máquinas mais inchadas do país inteiro. No Japão, quando o primeiro-ministro ganha a eleição, o primeiro-ministro, que corresponde ao presidente da República, que ele pode nomear no máximo 10 pessoas. No Brasil, um presidente da República nomeia 20 mil. Em nosso estado, são milhares de nomeações. Isso prostitui a política em todo o país e prostitui nosso estado. São milhares de cargos comissionados que nós estamos avisando que nós vamos cortar de 70% a 80% desses cargos. Não estamos contra essas pessoas, mas que elas tenham o direito, como os demais, de entrar exclusivamente por concurso na máquina pública. O nosso critério para governar não vai ser o apadrinhamento, as conveniências políticas, com o acordão que está sendo feito, coordenado pelo senhor Henrique Alves, nesse estado, que vai lotear a máquina inteira, nos 17 partidos que ele diz ter, né? Cada partido com um carguinho na máquina pública. Não vai ser assim que nós vamos proceder. Nós vamos chamar os movimentos sociais, vamos chamar as universidades, vamos chamar professores, vamos chamar especialistas em saúde e escolher aqueles que vão dirigir conosco o estado de forma coletiva, com critérios técnicos, com critério de capacitação e nunca por conveniência política. Não vamos governar refém desses partidos que querem apenas um pedacinho da máquina pública para seu benefício próprio, dos seus amigos, dos seus parentes. Nós temos que governar para a população mais pobre, e para governar com a população mais pobre não pode ser que nós loteamos a máquina pública como vai ser feito e como será feito se alguns candidatos aqui ganharem a eleição, que ninguém tenha dúvida que vão lotear a máquina pública. Nesse momento, inclusive, já devem ter loteado a máquina pública entre esses partidos que estão desse provável acordão que se fez no estado. Então, nosso critério será totalmente diferente, será o critério do concurso, será o critério da capacitação, da questão técnica e da força da mobilização social. Obrigado, candidato. O candidato Robson Faria terá 1 minuto para a réplica. Candidato. Primeiro, parabenizo a resposta do candidato Robério Paulino, que vem ao encontro do nosso pensamento. Nós também temos o compromisso de eleito fazer um governo totalmente técnico, com pessoas qualificadas, para só assim podermos salvar o Rio Grande do Norte da falência que se encontra. Ontem mesmo me reuni com os delegados civis do nosso estado e afirmei um compromisso de que o delegado-geral será eleito através de eleição direta,
como também assumo um compromisso, professor Robério, de que os hospitais, as suas unidades, os seus diretores terão eleição direta para o seu diretor que irá gerenciar aquele hospital. Vamos acabar com a ingerência política. Os hospitais regionais estão falidos porque sempre são indicados por pessoas apadrinhadas por deputados estaduais, ou por grupos políticos, ou por governadores. Temos que botar uma prática nova em nosso estado. O nosso governo será um governo de qualificação técnica, um governo técnico para salvar o Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato Robson Faria. O candidato Robério Paulino tem 1 minuto para a tréplica. Nós achamos que a máquina pública deve ser gerida priorizando o interesse da população, não das conveniências políticas entre os partidos, que muita gente pensa na política como uma forma de se dar bem. Isso tem que acabar. Nós vamos querer instituir eleição indireta para as DIREDs, que são as diretorias regionais de educação, para os hospitais, para a diretoria de saúde, a diretoria de segurança e mais. Vamos convocar no começo do nosso governo grandes congressos, um congresso dos educadores, especialistas em educação, com milhares de delegados, para fazer um ousado plano de educação, um congresso dos trabalhadores, especialistas em saúde, para fazer um ousado plano de recuperação da saúde do Estado, da mesma forma na segurança, né? Esse vai ser o nosso critério. Queria aproveitar aqui a questão do tempo da segurança, fazer um pedido aqui a todos os candidatos, que se comprometam aqui fora da Band, a um grupo de policiais, e nós sabemos como é importante a questão da segurança no país, no nosso Estado, como aflige a população. 824 concursados que estão aí fora, pedindo um compromisso de qualquer desses candidatos aqui. Obrigado, candidato Robério Paulino, seu tempo acabou. Vamos para mais um sorteio. O candidato que vai perguntar. Araquém Farias. Araquém Farias. O candidato que vai responder. Simone Dutra. O candidato Araquém Farias tem 30 segundos para fazer seu questionamento. Candidato. Candidata Simone, nós temos graves problemas no estado do Rio Grande do Norte, entre eles o problema do transporte. E nós temos hoje quase 6 mil loteiros em nosso estado. O que a senhora pretende para resolver o problema dos loteiros em nosso estado? A candidata Simone Dutra tem 2 minutos para a resposta. Candidata. Olha, o problema de transporte aqui no Rio Grande do Norte, principalmente na região metropolitana, afeta principalmente a população pobre, que acorda 4, 5 horas da manhã para ir para o trabalho, enfrentam e pegam ônibus lotados, ônibus desconfortáveis. Nós do PSTU estamos defendendo uma mudança completa nos transportes públicos. Estamos propondo a mudança da matriz rodoviária para a matriz ferroviária, de forma que se coloque trens urbanos que possam estar interligados entre toda a região metropolitana. Essa é uma forma, se esses governantes tivessem realmente compromisso com a classe trabalhadora, o que se gastou no aeroporto de São Gonçalo do Amarante daria para estruturar toda uma rede ferroviária, aumentar o número de trens urbanos e dar qualidade no transporte da população, principalmente da população que trabalha, né, que está concentrada a grande maioria aqui na região metropolitana. Infelizmente isso não acontece porque há um grande compromisso dos governantes com os donos, com o Seturne, com os donos dos ônibus, que têm um monopólio, né, o poder de monopolizar todo o transporte público aqui do Rio Grande do Norte, deixando a população numa situação vulnerável, numa situação de completo abandono, pagando transportes caros, transportes sem nenhum conforto e trazendo ainda mais desgaste e estresse para a vida do trabalhador. Obrigado, candidata Simone Dutra. O candidato Araquém Farias tem 1 minuto para a sua réplica.
Simone, como o transporte e outros setores do Estado estão sem nenhuma atenção desse governo, dos governos que se passaram aqui no Estado do Rio Grande do Norte, sem nenhum investimento no setor de transporte. Para você ter uma ideia, Mossoró é a cidade que tem a mesma população da cidade de Campina Grande, que tem 300 ônibus para atender aquela população. Mossoró tem apenas 30 ônibus e todos sucateados, a grande maioria com mais de 10 anos de funcionamento. Natal não é diferente, o transporte público de Natal também é um desastre e precisa ser resolvido. E pior, esse setor é totalmente feito pela empresa privada e que não dá a menor atenção porque não tem interesse em resolver. Nem os políticos têm, nem as empresas têm. Então nós pretendemos criar uma empresa de transporte pública no estado do Rio Grande do Norte. Fazer com que a gente possa colocar pelo menos 50 ônibus em Mossoró e melhore as condições de transporte na cidade de Natal. Mas os loteiros, irei encaminhar a Assembleia Legislativa. Obrigado, candidato. Araquém Farias. A candidata Simone Dutra tem 1 minuto para tréplica. Infelizmente, os governantes vêm priorizando as grandes obras, os túneis, os viadutos, que dizem que vão dar mobilidade urbana, mas na realidade é uma imobilidade urbana, porque segundo professor da universidade, mobilidade é quantas pessoas andam. O que é que acontece? Ao invés de investir em transporte de massa com uma tarifa mais barata para dar acessibilidade à população, prefere desenvolver os negócios das empreiteiras que negociam as suas campanhas. Então, nada mais é essa quantidade de obras que nós temos aqui em Natal, viadutos, lombada, porque o viaduto que foi construído ao lado do Arena das Dunas é uma lombada. Ela começa numa avenida e termina na mesma avenida. Isso tudo é porque não há prioridade no transporte de massa e de quem precisa mais é a classe trabalhadora. Obrigado, candidata Simone Dutra. Vamos para mais um sorteio. Quem vai perguntar agora é o candidato Henrique Eduardo Alves. Quem vai responder é o candidato Robinson Faria. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato Robson, qual é a sua política para recursos hídricos do Rio Grande do Norte? O candidato Robinson Faria tem 2 minutos para a sua resposta, candidato. Em primeiro lugar, recursos hídricos tem que ser pensado como uma política de Estado e não como uma política de governo. Infelizmente, até agora, nossa cultura sempre foi imediatista. O governante quer começar uma obra e terminar dentro do seu governo. Temos que projetar recursos hídricos para 5, 10, 15, 20 anos. Daí hoje a falência, faltando água em mais de 80 municípios do estado. Temos que repensar a condição de cada região. Por exemplo, temos que acabar, não entendo porque não acabou, a adutora do Alto Oeste, a adutora do Seridó. E até queria perguntar ao deputado Henrique, ele com o seu prestígio de presidente da Câmara Federal em Brasília, que apoiou o governo de Rosalba Ciarline, não arranjou com toda a sua força os recursos necessários para que ela terminasse, inaugurasse a adutora do Alto Oeste e a adutora do Seridó, como também outras obras importantes que poderiam, como perfuração de poços, que o senhor poderia arranjar recursos em Brasília, e infelizmente o seu prestígio lá parece que não deu para resolver a situação do nosso estado. O candidato tem mais um tempo. Encerrou a resposta? Satisfeitíssimo. Então, o candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto para a réplica. Eu diria ao vice-governador de Rosalba, Robson Faria, que primeiro, a questão de poços, uma coisa última referência sua, nós conseguimos viabilizar, via o Denox, mais de 1.000 poços perfurados nesse período seco do Rio Grande do Norte, talvez na sua desinformação. E recursos hídricos, que é uma coisa muito mais grave, muito mais ampla, até porque eu sou muito confortável para falar sobre ele, que a Luísio Alves, no governo Itamar, foi buscar o projeto da transposição de São Francisco, que vai chegar ao nosso estado nos próximos 2, 3 anos, que vai perenizar todos os nossos rios e afluentes. Mas enquanto isso não chega, nós temos obras importantes, planejadas sim, com a barragem de Santa Cruz, no governo Garibaldi Filho, com a nossa participação
presidente Fernando Henrique Cardoso, a barragem de Umari, a barragem de Carnaúba, só aí são 900 milhões de metros cúbicos d'água que nós temos que, através de adutoras, essas barragens, poder municiar e implementar para os nossos reservatórios que estão... Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. O candidato Robinson Faria tem 1 minuto para a réplica. Eu queria que, antes de pensar em novas obras, que é muito bonito você ficar anunciando sempre novas obras, que concluísse as obras que foram iniciadas. O povo está com lata d'água na cabeça. Em Currais Novos, em Carnaúba dos Dantas, em Equador. E o governo, que teve uma parceria muito forte com o PMDB que entrou para o governo Rosalba para salvar, em nome de um discurso de salvar o Estado, até agora não conseguiu mostrar a força do PMDB em Brasília. Então é muito fácil falar do passado, mas falar do presente é mais complicado. Então eu queria deixar claro que o prestígio do presidente da Câmara Federal não funcionou na parceria com o governo Rosalba Ciarline. Obrigado, candidato Robinson Faria. Vamos para mais um sorteio. O candidato que vai perguntar, desta vez, Simone Dutra. Simone Dutra. O candidato que vai responder o questionamento, Henrique Eduardo Alves. A candidata Simone Dutra tem 30 segundos para fazer o questionamento. Candidato. Nas eleições desse ano, o TSE já divulgou a prestação de contas. Opa. Pode continuar, candidato. Desconta o tempo, por favor. Então, vou começar, tá? Neste ano, nas eleições desse ano, o TSE já publicou já as primeiras prestações de contas. E o PMDB e o senhor receberam 1.759.000.000 da OAS e 200 mil da AMIL, Plano de Saúde. O senhor Robinson Faria recebeu 3 milhões da Friboi. Por que essas empresas dão tantos milhões para as candidaturas? Henrique Eduardo Alves, o candidato Henrique Eduardo Alves tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Para esclarecer também outra obra importante, que conseguimos no governo federal agora, a construção da barragem de Oiticica, que estava há 50 anos parado, não saía do canto, 350 milhões de reais e 650 milhões de metros cúbicos d'água. Vai ser a caixa d'água que vai abastecer toda a região do Seridó, com a adutora do Seridó, que está em fase de projeto ainda, eu diria isso ao vice-governador de Rosalba, Robinson Faria. Em relação à prestação de contas, vamos cumprir exatamente o que a lei determina, dentro do instrumental da lei, contribuições inteiramente explícitas, explicadas, daqueles que contribuem para todos os partidos do Brasil de forma legítima. Sou cumpridor da lei, até porque a faço no parlamento como deputado e hoje presidi na Câmara dos Deputados. Então cumpro regularmente, religiosamente e republicanamente naquilo que se faz de doação a partidos, para que partidos possam receber as doações, realizar suas campanhas de forma transparente, clara, dentro do que a lei determina. E as prestações de contas rigorosas, aprofundadas pelo TSE, pelo TRE local, vão mostrar, pós-campanha, aqueles que cumpriram ou não o seu dever. Eu acho que essa maneira republicana de falar de quem está na vida pública há tantos anos, de mãos limpas, 11 mandatos, líder da minha bancada há 7 anos, presidente da Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo que faz as leis, tem, sobretudo, a responsabilidade de fazer uma campanha clara, com recursos claramente demonstrados, doações a nível nacional, repassados para as campanhas estaduais, uma ampla coligação com 18 partidos, isso de forma republicana, cumprindo exemplarmente a lei, até porque sou um daqueles que fazem as leis neste país. Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. A candidata Simone Dutra tem 1 minuto para a réplica. Candidata. Então, minha gente, nós queremos dizer que é aqui que começa a corrupção. O que é que acontece? As empresas, as grandes empresas, financiam essas campanhas, depois elas vão lá, fazem os contratos, quando eles ganham, fazem os contratos com essas empresas que financiaram suas campanhas, superfaturando as obras. É o caso da OAS,
que está financiando o senhor Henrique Alves. A OAS construiu, com dinheiro do BNDES, o Arena das Dunas por 400 milhões e vai receber o valor correspondente a 3 Arenas das Dunas, 1.3 milhões do nosso, que vai sair do nosso bolso. Então é assim, quando as empresas financiam as suas campanhas, e quando eles ganham, eles não vão trabalhar, não vão governar para a classe trabalhadora. Por isso o PSTU é contra a campanha, o financiamento privado de campanha. Obrigado, candidata. Obrigado, candidata. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 1 minuto para a réplica. Eu não posso nem colocar a candidata Simone acima da lei. Nós somos um país democrático, tem uma lei para ser cumprida, tem um poder legislativo que ela deve saber que faz as leis e, portanto, cabe a cada um de nós cumprir a lei. A modelagem que está de doações que são feitas para as campanhas de forma republicana, transparente, não tem nada escondido, clandestino, é declarado tanto que ela sabe e como foi. Portanto, eu estou cumprindo a lei que está aí, e eu, como presidente da Câmara dos Deputados, tenho o dever de ser exemplar no seu cumprimento. Uma legislação nacional aplicada a todos os estados do Brasil, a todo o processo eleitoral, com severa fiscalização dos tribunais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral. Sou, portanto, como sempre fui, um cumpridor da lei, de maneira exemplar, republicana, que honra muito a minha história de vida pública. Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. Vamos para a última dupla, né? Quem pergunta e responde neste bloco. O candidato que vai perguntar, Robério Paulino. O candidato que vai responder, Araquém Farias. O candidato Robério Paulino tem 30 segundos para fazer seu questionamento, candidato. Araquém, eu queria lhe perguntar, como candidato, o que você avalia sobre o caos dos serviços públicos do Estado. Evidentemente, tá certo? A primeira responsabilidade imediata é da senhora Rosalba Ciarline, que transformou esse Estado, digamos, num caos completo na saúde, na educação, em todas as áreas. Mas eu queria lhe perguntar se você vê aqui nesta sala, entre os candidatos aqui, outros responsáveis, tá certo, por esse caos que o Estado enfrenta. O candidato Araquém Farias tem 2 minutos para dar sua resposta. Candidato. Primeiro eu queria pedir licença para concluir uma resposta da Simone Dutra sobre transporte. Eu disse que iria criar uma empresa de transporte pública no estado do Rio Grande do Norte para Mossoró, inicialmente, e Natal, Grande Natal, região metropolitana, para que a pessoa mais pobre, mais carente, possa ter um transporte digno e gratuito. É o que a sociedade clama há vários e vários anos. A Prefeitura de Natal tem um projeto que não sai do papel. Mas nós vamos criar essa empresa, nós vamos levar transporte de qualidade para Mossoró inicialmente, para a cidade de Natal e a Grande Natal, de forma gratuita para toda a população. É preciso que invista no transporte, mas principalmente para as pessoas mais carentes e mais pobres. Robério, com relação à sua pergunta, eu digo que o Rio Grande do Norte atravessa uma crise, eu digo até que de forma mundial, que o Rio Grande do Norte é o pior estado em tudo. Não só no estado brasileiro, no mundo ele é classificado como o pior. Só a educação ele é 38º, 9º lugar entre alguns países da Europa e da América. Então, quem é responsável por esse caos no estado do Rio Grande do Norte não é Rosalba somente. São os 40 anos de governo que passaram aqui, são os ex-governadores, são quem estão no poder hoje. Então essas pessoas é que são responsáveis pelo caos do Rio Grande do Norte. E a gente não pode mais acreditar que vão poder fazer a renovação do nosso estado. Nós somos um partido novo. Nós colocamos nossa candidatura para servir ao povo do Rio Grande do Norte. Nós pretendemos chegar lá sim e fazer com que esse Rio Grande do Norte possa se recuperar. E podemos fazer do Rio Grande do Norte o melhor estado de se viver, mas pensando principalmente no ser humano, no mais pobre e no mais carente, levando para eles melhoria na qualidade do serviço de saúde, de segurança e de educação. É desta forma, Roberto, que nós vamos governar o estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato Araquém Farias. O candidato Robério Paulino tem 1 minuto para a réplica. Eu não preciso dizer aqui à população sobre as dificuldades da segurança, o aumento das taxas de homicídios, a destruição da saúde e da educação. Mas é necessário lembrar que, além da senhora Rosalba, que destruiu esse setor, o serviço público no Estado, ela teve apoio.
ela teve apoio do senhor Robson Faria, que está nessa sala, que é o vice-governador e não renunciou até hoje, portanto é tão responsável quanto a senhora Rosalba pelo caos que está instalado no Estado, quanto o senhor Henrique Alves, que o partido dele teve 7 secretarias no governo Rosalba. Apoiou o governo Rosalba todo o tempo que pôde e saiu nos últimos meses, praticamente, para dizer agora que é mudança. Você aí acredita que esses senhores representam alguma mudança para o nosso Estado? Pois eu digo, com a eleição deles não vai mudar absolutamente nada. Vai ser a continuidade da velha política praticada, do troca-troca, das negociatas, do que a população está tão cansada em nosso Estado. Obrigado, candidato. O candidato Araquém Farias tem 1 minuto para a tréplica. Concordo plenamente com o candidato Robério. Os políticos que estão aí e dizem que são novos, eu pergunto a você que nos assiste, de novo, será que eles vão poder recuperar o Estado do Rio Grande do Norte? São 50 anos de atraso no nosso Estado. Eu digo que o único governo que recuperou a economia no Estado do Rio Grande do Norte foi Cortez Pereira e meu tio-avô, o Baldo Bezerra, em 1946. Esses políticos estavam preocupados em resolver os problemas do Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente dos mais pobres e dos mais carentes. Robério, você tem razão. Nós precisamos dar um basta nisso e fazer com que as pessoas pensem no dia de amanhã. O voto, eu digo sempre, não tem preço, voto tem consequência. E você precisa pensar em quem vai votar nessas eleições. Será que a gente não está na hora de mudar, de votar no novo, de votar no diferente? Então é preciso pensar bastante e pensar de forma que possa renovar o Estado do Rio Grande do Norte. Pensar numa pessoa que tenha condições de governar o Estado. E o PSL colocou meu nome à disposição de vocês para que a gente possa fazer um Rio Grande do Norte cada vez melhor. Obrigado, candidato Araquém Farias. Concluído este segundo bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Eleições 2014 é a Band de olho no voto.